Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Histórico, podcast onde a gente une cinema e filosofia para refletir sobre grandes filmes da história. Hoje a gente vai falar sobre Alien, ou no português, né, Alien, o Oitavo Passageiro, dirigido por Ridley Scott em 1979. Mais do que um clássico da ficção científica e do terror, Alien é um mergulho no medo, solidão e na luta pela sobrevivência diante do desconhecido. A bordo da nave Nostromo, a gente acompanha uma tripulação comum que se vê presa entre dois inimigos, uma criatura implacável e a própria corporação que os enviou para essa missão. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder um podcast sequer. Deixe seu like também para ajudar na divulgação do canal. Então, já pra gente começar já, Chico, fala aí, o que você achou do filme? Pô, cara, o filme fica difícil você falar do filme, né? Porque o filme é uma obra-prima, né, cara? Tudo é feito muito cuidadosamente, os cenários são bonitos, aí a gente vai vendo ali a mudança na fotografia à medida que o filme vai avançando. É um filme que ele não tem pressa, né? E acho que ele funciona muito bem, justamente por isso. A velocidade dele ali, as coisas vão começando devagar. No começo, quando aparece o letreiro assim, vai aparecendo um Alien, uma letrinha depois da outra, a gente sabe que vai aparecer o nome Alien ali, né? Só que demora. Hoje em dia a gente está acostumado com conteúdo que é entregue muito rápido, né? Em até 15, 30, 50 segundos. Assistir um filme desse hoje, ele causa até um certo assim, um espanto, né? Porque as coisas vão demorando a acontecer. E isso contribui muito para o suspense do filme, para aquela ideia de medo, né? Se a gente for ver, o filme acho que tem 1h50, 1h50 e pouco, mais ou menos. É de pouco isso. O Alien só aparece de fato mesmo quando tá faltando 20 minutos pro filme acabar. Ele aparecer de frente, assim, na forma final dele, né? Aparece no final, parece Tubarão, né? É o filme Exato. que a gente fica aguardando ali acontecer um negócio que a gente sabe que vai. E tem muita coisa bacana pra gente ver para além disso, né? Essa parte assim, da construção do filme, da direção, acho que não tem nem muito o que a gente pontuar. É uma obra-prima, é um filme ali perfeito nesses aspectos. Mas o que a gente consegue tirar de lá talvez seja essa nossa relação com o trabalho, né? A forma como o trabalho precariza as relações entre as pessoas e o medo, né? Como o medo funciona, né? Como as coisas podem se inverter de uma hora para outra. Não sei se você pegou isso, mas no começo a gente tem ali dentro da nave tudo claro, né? Tudo, as coisinhas arrumadas, o pessoal feliz, almoçando, batendo papo, comendo ali, dormindo. No começo o pessoal tá despertando daquela geladeira, né? Acordando. E aí, de repente, eles descem para fazer umas investigações, umas pesquisas. Aí, quando desce, é tudo turvo, é tudo difícil de enxergar, chovendo pra caramba. E aí tu fica com aquela sensação assim, pô, será que eu desceria da nave para explorar alguma coisa ou ficaria lá dentro que é seguro? E depois o negócio se inverte. Parece que é dentro da nave que fica o perigo e lá fora que tá a segurança, né? Então, não sei o que tu pegou disso aí, mas é legal a forma como eles invertem o medo e o perigo. No começo, o medo é a sensação de estar fora da nave. Depois, o medo tá dentro da nave, né? Todo mundo tá querendo ir embora de lá de dentro. Exatamente. Uma coisa que eu acho que é assustador no filme, ele fala muito sobre o medo do desconhecido. A gente entende que eles acordam antes do que deveriam acordar, porque a empresa identificou um sinal de um certo lugar. E se eles entendem que ali é uma possível vida alienígena, eles têm obrigação por lei de ir até esse local para explorar. E aí a gente pode até começar já a entrar nesse assunto de ganância e tal, porque a empresa coloca isso acima das pessoas. E eles acabam também se colocando em risco por conta de um dinheiro a mais, porque eles falam, pô, a gente é obrigado a ir por conta de lei, tudo bem, senão a gente vai perder todo o dinheiro que a gente já ia receber. Só que se a gente encontrar alguma coisa, a gente vai ganhar dinheiro a mais. Pô, então a gente tem que ir sim, sabe? A gente precisa ir pra ganhar um dinheiro a mais, pô. Então, eles descem, e aí o assustador é que eles encontram lá uma vida de um ser gigante, né? E ele tá morto.
Ou seja, algo que talvez fosse algo que era desconhecido, que talvez fosse uma ameaça para eles, já foi morta por algo que provavelmente é muito mais ameaçador do que aquilo. Então, eu acho que o filme brinca muito com essa questão aí da ganância, do medo do desconhecido, essa questão de explorar também. E, e aí a gente tem a parte lá, né, que o facehugger abraça o rosto de um dos tripulantes. Eles precisam voltar pra nave. A Ripley, que a gente depois vai entender que é a personagem principal do filme, né? No início ela é só mais uma ali, né? Uma terceira tenente. Ela não quer deixar o pessoal entrar por conta da quarentena. Eles ficam 24 horas fora. E aí tem um detalhezinho que eu só captei dessa vez, cara. Porque o Ash, que é o androide, a gente vai descobrir mais lá pro final do filme que ele é um androide, e ele segue regras da empresa. A gente tem um diálogo ali muito sutil, cara, que ele fala, que alguém chega e fala assim: "Ah, ele é o nosso cientista-chefe e ele entrou, a gente descobriu que ele entrou na última parada que a nave fez, ou seja, a empresa provavelmente botou um androide no lugar do antigo cientista-chefe para seguir as regras da empresa, ou seja, para mandar já a tripulação para esse planeta onde eles estavam recebendo um sinal de uma possível vida alienígena, tentar capturar essa vida alienígena e levar para a Terra. E se tivesse um ser humano ali no lugar do Ash, talvez ele não fosse seguir o que a empresa estava mandando, mas um androide, um robô, e aí a gente pode também entrar nessa questão de inteligência artificial, questão ética, até onde uma inteligência artificial vai seguir os comandos de quem a programou, sem pensar no bem comum, né? Algo que a gente vê isso no 2001, Odisseia no Espaço também, né? Que a missão é chegar até um local e o HAL acaba matando a tripulação lá, porque eles iam desviar. Então eu queria. Falei bastante coisa aqui, cara. Vamos tentar capturar algumas coisas aí. Fala aí o que você achou também desses pontos que eu trouxe. Então, cara, eu fiquei vendo a relação dos personagens ali. A gente vê que existe uma certa hierarquização dentro do pessoal ali, né? Tem a galera que trabalha lá fazendo a manutenção, tem o comandante da nave, né, que parece que é o que dá a diretriz ali, que decide, que controla a nave. Tem as meninas que trabalham ali, estão no meio entre a operação e o comando, e tem o cientista lá, que depois a gente descobre que é o robô. E aí eu comecei a observar que por vezes eu estou trabalhando num projeto, e aí eu tenho a impressão de que trabalhar naquele projeto é algo muito bom. Por quê? Mas porque eu estou, às vezes, né, a gente está numa posição em que você dá as cartas, em que você dá as ordens, em que você, de repente, tem um salário melhor, tem melhores condições, tem uma sala mais legal para você ficar, você tem um certo reconhecimento pelo que está fazendo, você tem responsabilidades, óbvio, mas, ao mesmo tempo, tem um monte de gente que está trabalhando ali no mesmo projeto que você, para tentar o mesmo objetivo, e a galera está insatisfeita. Né? E aí a gente, às vezes, não percebe, porque dentro das nossas atividades ali, a gente está sendo bem pago pelo que a gente está fazendo, as coisas estão saindo como prometido. Mas, por vezes, dentro de uma mesma cadeia de operação, pode ter uma galera que está no meio do caminho ali e ela está chateada com o que está acontecendo, porque acha que não ganha o suficiente, porque acha que o trabalho é puxado demais, porque quer voltar para casa, porque quer ter uma folga, porque já está um tempo sem ter as coisas que gosta de fazer. E eu via isso com o pessoal da manutenção ali o tempo todo, né? O que acontece? O pessoal da manutenção, volta e meia, estava sabotando o que estava acontecendo. Tipo, quanto tempo vai ficar pronto a reparo? 17 horas, a gente consegue terminar isso. Não, fala pelo menos 25, que aí a gente consegue alguma coisa em cima. Então, quando o pessoal desce para conversar com eles, eles abriam lá uma chave, ficava soltando vapor o tempo todo, ele atrapalhava a conversa. Pô, não vou conseguir falar com você agora, porque o negócio tá ruim. Ele vai lá e desligava aquele negócio. Parecia que era um defeito, mas aquilo ali era tudo provocado por eles, né? Eles ficavam o tempo todo querendo arrumar uma forma de ganhar um pouco mais de dinheiro. É óbvio, né, que a gente pode pontuar ali que eles estavam gananciosos, mas eu acho que, assim, quando um pedaço da equipe ele não está satisfeito com o que está rolando, a possibilidade de todo mundo ir para o buraco é muito grande. Porque você tem um pedacinho lá da tua operação que está muito insatisfeito.
né? E aí não adianta você ter a liderança, o comando, as melhores pessoas para resolver os problemas, você ter boas pessoas executando, mas sim, no meio disso, alguém estiver muito chateado ali, muito insatisfeito, a possibilidade daquela pessoa trabalhar sem atenção, ou chateada, ou triste, e fazer uma besteira e colocar tudo em risco é muito grande, né? É óbvio que eles entraram nessa situação porque a empresa obrigou eles a fazer aquilo. Mas eu acho que eles conseguiriam ter saído se eles fossem um pouco mais unidos, né? É óbvio que no meio do caminho tem a situação do robô, que você falou, né? Do Android. do Android, que está lá. Né? Ele está programado e ele vai seguir o que foi setado lá. Mas quantas vezes a gente não acaba tornando o robô da empresa ou de uma situação ou começa a agir dessa forma robotizada? Ou ignorar as relações humanas que a gente tem no ambiente de trabalho porque a gente tem que executar determinada tarefa. Né? Eu acho que assim, qualquer pessoa já passou por isso. Está num ambiente ali de trabalho e que tem uma pessoa que, para atingir o objetivo, ela vai fazer o que for necessário. Às vezes a gente já trabalhou por muitos anos em ambiente fabril, né? Tem uma determinada coisa para fazer, sei lá, cortar uma determinada chapa, né? uma barra, um perfil, e aquilo tem uma ferramenta adequada para fazer aquele negócio, mas ela vai demorar a chegar, ou ela é muito cara. E a gente vê, às vezes, alguém pegar uma lixadeira na mão de um operador, né, e aí cortar aquele negócio no disco, ou cortar aquilo numa posição que não é boa, né, ou executar uma soldagem, às vezes, numa posição que fica embaixo de alguma coisa. Movimentação de carga, né? A gente vê o tempo todo isso. Tem que mover algo de um lado para o outro. Você tem toda uma burocracia para você fazer em torno daquilo ali. Vir um técnico de segurança, abrir uma permissão de trabalho, preencher documento de quem está em volta, ter as ferramentas corretas para ninguém encostar a mão na carga suspensa, garantir que a carga suspensa não vai passar por cima nem de pessoas, nem de outros equipamentos, né, para evitar ali danificar um monte de coisa, mas o negócio vai sendo feito. Isso, pelo menos para mim, assim, depois de ver o filme, eu associei com isso, atingir o resultado, independente do que a gente vai ter que sacrificar por isso, né? É parecido também com a história lá do Sakumo Hatake, né? Ele tinha a missão para executar e ele tinha os amigos, né? E aí ele colocou em risco a missão para poder salvar os amigos. Aí no final os próprios amigos falaram, pô, a gente perdeu a missão porque você não seguiu as regras. Aí leva ele dá fim na própria vida e depois aquilo retorna em formato de trauma para o filho dele, que cresce querendo ser esse cara igual ao Android, né, o Ash. Fazer tudo conforme a regra. Até que lá na frente ele tem que ter um outro contato com uma nova reumanização, né, para dizer, ó, quem não segue as regras é lixo, mas quem abandona a humanidade, né, seus amigos, é pior do que lixo. Então, eu consegui fazer essa relação entre o filme e a relação de trabalho lá do pessoal, né? Tá tudo muito precarizado. E eles ficam sempre vivendo com promessa. Se a gente cumprir, a gente vai ganhar isso. Se a gente fizer, a gente vai ganhar aquilo. Só que, imagina que eles tivessem conseguido, cara, levar a criatura para a Terra. O que poderia ter acontecido no planeta, em geral? É isso que a série Alien Earth tá falando um pouco sobre. Que é quando as espécimes chegam aqui na Terra. Tá rolando uma série agora falando sobre isso. Talvez até comece a ver a série, que não tava no meus planos, não. Não, é interessante. E é meio que também uma crítica um pouco ao anarcocapitalismo, né? Que a gente já estudou bastante aí no passado. Porque a série mostra que a Terra está sendo tomada por 5 grandes corporações. O Estado não existe mais, existem as 5 grandes cidades dessas grandes corporações. E aí a carga de uma dessas corporações cai na cidade de outra. Com essas espécimes. Esse alien, o xenomorfo, né, é um deles. E aí mostra as implicações, né, de uma querendo estudar, a outra querendo a carga dela de volta. É interessante, tá na metade já da série. Tem umas coisinhas que eu tô achando meio chato, mas acho que vou assistir até o final pra ver se dá uma melhorada e exploram melhor um pouco esse assunto aí, né, qual vai ser o reflexo de alienígenas, né, desses monstros caindo na Terra. Mas acho que você falou aí também de uma coisa interessante, cara, porque eu acho que quando a liderança de uma empresa, ela acaba
Claro que os interesses da empresa não vão ser sempre balanceados com os interesses individuais das pessoas. Uma empresa tem que buscar lucro, etc. Só que eu acho que quando uma gestão, uma liderança, ela fica muito desapegada, sabe? Do lado pessoal também das pessoas, ela não consegue, ela perde esse tato de que talvez se ela fizesse um balanceamento um pouco melhor, aquela pessoa fosse produzir mais e a empresa lucraria mais. Então eu acho que algumas vezes a gente vê algumas lideranças se perderem um pouco nisso, em priorizar muito a empresa, colocar o indivíduo de lado e consequentemente vai dar problema. A gente viu a empresa fazendo isso e o resultado do filme é que no final a Nostromo, que era uma refinaria, era uma nave refinaria, ela é explodida por conta de uma tentativa de trazer uma espécime alienígena para investigar, para estudar. Então a gente vê como a empresa botando os interesses da corporação acima dos indivíduos acabou trazendo um prejuízo muito maior para ela. Né? E aí tem até outra situação, né? Porque a gente acaba, durante o filme, identificando que, assim, a relação deles com a empresa, eles precisam estar ali, porque eles têm que trabalhar, eles têm que fazer as coisas, eles precisam sobreviver, eles precisam da empresa para sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, meio que o trabalho está matando eles, né? Está desaparecendo com eles. Então, qual o sentido em você se matar e trabalhar literalmente se você está colocando a tua vida em risco, né? E tem outra coisa que eu achei curioso, é que a forma como a espécie, né, o alien, ele entra nas pessoas é como uma relação forçada. Você tá ali e de repente o negócio vai lá e abraça o seu rosto. E aí ele tá ali dentro, ele tá tomando conta de você, ele tá te dominando totalmente numa relação em que você não permitiu. E chega no fim, quando a situação que aparece pela primeira vez ali, aquela primeira forma dele, né, que ele sai dentro do peito de um dos tripulantes lá, ele tem um formato fálico. E depois ele sai correndo, né, por ali, desaparece. Então, assim, a gente vê que uma relação forçada, ela nos machuca no início e nos machuca no final, nos mata no final, né? E depois ele vai fazendo isso, né? Ele vai entrando ali nas pessoas daquela maneira, de uma forma forçada, e ele nos mostra no final que a menina, como é que é? Ellen, você falou sobre o nome dela. Ela, no fim, ela é a única pessoa que sobrevive, né? É a pessoa que estava atenta para aquilo o tempo todo. E na última batalha ali, no momento final, em que eles vão tentando destruir a nave, né, e fugir, ficar na nave menor para escapar, aí coloca a nave em modo de autodestruição, só que as pessoas vão morrendo nessa tentativa de fugir, né? Aí ela consegue pegar o gatinho, leva para a nave, mas eu tinha certeza que ia acontecer mais alguma coisa ali, né? E ela tá ali pronta, ela guarda o gatinho, ela começa a se despir, né? Então fica bem explícito que ela tem um corpo bem frágil, que ela é uma pessoa frágil, né? E no fim, mesmo com aquela fragilidade, ela é a única pessoa que conseguiu, de certa forma, rejeitar o alien, né, e derrotá-lo. Ou seja, ela conseguiu se manter firme diante daquela relação forçada com aquele ser fálico, né? E ela foi contra a empresa lá no começo. Falou, se a gente desrespeitar a quarentena, se a gente trouxer isso aqui para dentro, a gente não sabe o que está acontecendo, vai matar todo mundo, a gente vai perder as pessoas. E o pessoal não escuta ela, né? Então lá ela já teve força para ir contra aquilo ali. Mas naquele momento a força que ela fez não foi o suficiente para salvar todo mundo. Mas ela consegue no fim bolar uma estratégia, né? Expulsar o alien de lá de dentro e voltar para casa viva. Ou seja, ela teve a força, né? Ela teve a força que nenhum homem conseguiu ter nem para lutar contra a criatura, nem para dizer não diante da ganância e do
e da dominação, e por vezes a gente precisa um pouco disso, né, cara, de ter um pouco de força para dizer não para situações que são inaceitáveis, né, e o filme mostra que, assim, independente da fragilidade do teu corpo, que pode ser menor ali, ou mais fraco, ou não ter totais condições, ou da tua posição hierárquica, você pode não ser o líder máximo ali da equipe que você está trabalhando, mas existem maneiras, né, de resistir a isso, de sobreviver, de agir de forma correta e conseguir dizer não e evitar, né, as relações que são forçadas, né? Eu confesso que, assim, durante a minha carreira eu tive séria dificuldade de dizer não. E para um chefe ou para um colega que precisa de ajuda ou para alguém que precisa de algo. E no fim, a gente vai dizendo sim para um monte de coisa, a gente está super carregado, não consegue dar conta nem das coisas que nós nos propusemos a ajudar os outros, ou as tarefas que nós nos propusemos a admitir, e não conseguimos nem entregar o que era, a princípio, a nossa função. E no fim você fica mal visto, porque você não consegue fazer nada. Mas a gente precisa, né, conseguir dosar ali o momento de você dizer o não para determinada coisa, o momento de você dizer o sim. E o filme mostra isso pra gente, né? Pelo menos eu peguei isso nessas passagens. Boa reflexão, não, com certeza, cara. E você vê que ela, no final, ela tem um ataque de raiva até contra a empresa, né? Ela vai tentando falar com a nave, né? Com a inteligência artificial da nave. E a nave fala: vocês são dispensáveis, tragam de volta. E ela bate no computador, ela entra na nave pra fugir e tal. Eu achei interessante que ela manteve muito bem a calma, sabe? Ela enxergou que o alien tava lá, ela saiu assim rápido, vestiu lá a roupa, talvez pra ele não conseguir identificar que ela era um ser humano. Ela manteve bem a calma. Eu acho que o Alien tem alguma coisa de rastrear um pouco o medo da pessoa também, alguma coisa assim, então ela manteve muito bem a calma. Foi lá, abriu lá a porta pro Alien fugir, ele se segurou ainda, ela dá um tiro com aquele arpão lá pra jogar ele pra fora. Eu achei interessante ela manter bem a calma assim no momento que ela poderia ter surtado de novo, sabe? E por mais que ela seja frágil realmente, ela é magra e tal, ela não é aquela mulher talvez atlética, né, forte fisicamente, mas mentalmente ela mostrou uma força muito grande. E pra gente então ir talvez daí pro último tópico, eu queria saber o que você acha dessa questão da inteligência artificial, porque eu acho que empresas em si, eu tento ter uma visão um pouco mais positiva, mais otimista em relação a isso, porque eu acho que empresas, como estão pensando no lucro, elas não vão acabar com o mundo, porque senão ela não vai ter para quem vender, né? Então não faz muito sentido a gente pensar que uma empresa vai fazer uma inteligência artificial que vai acabar com o mundo. Talvez sem querer, né, numa boa vontade, ela possa acabar acabando, possa terminar acabando com o mundo. Mas eu não acredito muito bem nisso não, sabe? Que a gente vai chegar nisso. Me preocupa, sim, grandes governos utilizarem inteligência artificial para acabarem com inimigos, né? A gente pode pensar aí, por exemplo, um drone que é programado para invadir passar por uma fronteira e soltar um drone, ele já é ali uma inteligência artificial, né? Já é um robô que está sendo utilizado para acabar com inimigos, né? Isso sim me preocupa um pouco, sabe? De como a gente vai perder talvez um pouco a mão em relação a futuras guerras, sabe? Como o mundo pode vir. Eu não acho que o mundo vai acabar na nossa geração, sendo bem sincero. Também não sou alarmista a esse ponto. Mas me preocupa um pouco, sabe? Talvez nações acabando, nações sendo tomadas por outras. A gente voltar aí um pouco essa questão imperialista de expansão, sabe? Territorial que a gente já tá vendo acontecendo na Europa. A gente vê um pouco ali também no Oriente Médio, né? Queria saber qual a sua visão em relação à inteligência artificial ter um ponto em cima disso, né? Em alguém, em alguém programar a inteligência artificial para conseguir algo que vai contra o bem comum, digamos assim.
Cara, eu acho que esse negócio não me assusta muito não, Vitor, porque o que a gente está vendo hoje na inteligência artificial é um boom, porque a inteligência artificial já existe há muitos anos, já está sendo desenvolvida há muitos anos, já está ali funcionando no nosso dia a dia. Quando a gente está comprando alguma coisa no caixa de autoatendimento, já tem isso. Quando a gente está jogando um videogame lá contra um NPC, já é isso funcionando, né? O que aconteceu é que eles pegaram o conceito de inteligência artificial hoje, conseguiram transformar num produto que são os chatbots, são as coisas que transforma a tua ideia em arte, que hoje a gente está tendo mais contato com isso porque tornou-se vendável, né? Virou um produto que pode chegar na mão de qualquer pessoa. E aí, com aquilo ali, é a mesma coisa que o pessoal ficou com medo quando a televisão começou a chegar na casa das pessoas, que ninguém mais ia querer trabalhar, ou quando o computador chegou na casa das pessoas, que o pessoal ia fazer hackear a tua casa e ia matar todo mundo que está lá dentro. Então, assim, por vezes acontece esse tipo de coisa. Primeiro, imagina a pessoa que mora no interiorzão, assim, que nunca teve contato com muitas coisas, ver um avião passando por cima da cabeça dele. Vai ficar apavorado também, achando que aquele negócio aí pode... É o fim dos tempos, né? Então, assim, eu não tenho muito medo disso. Até porque, cara, o potencial bélico para destruir o mundo, os governos já têm hoje. E seccionar as coisas desse jeito que você comentou, programar para que lance uma bomba, lance um drone, que, de repente, se você faz isso com uma pessoa, dá uma ordem para uma pessoa, a pessoa pode hesitar na hora que vê o civil ou o inocente lá no meio do caminho, o drone não vai fazer isso. Mas, assim, os grandes impérios, os grandes governos, eles já faziam isso sempre. Porque, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial mesmo, existia uma instrumentalização tão perfeita ali do método deles de dominação, que a pessoa ela não acreditava que ela estava de fato executando mal. A gente consegue ver lá no julgamento do Eichmann, né, no que a Hannah Arendt escreve. Ela fala que o cara parecia uma pessoa comum, porque na cabeça dele, ele não estava fazendo mal a ninguém, ele só dizia quem vai pro trem A, quem vai pro trem B, quem vai pro trem C. E o outro, ele só tirava a pessoa do trem e botava para dentro do alojamento. O outro só abria o alojamento. O outro só transportava a pessoa de um lado para o outro. O outro só apertava o câmara de gás. Não, meu papel é só apertar esse botão aqui quando a buzina toca. O outro, não, meu papel é só apertar a buzina. Então as pessoas elas já não acreditavam estar fazendo diretamente o mal aquilo ali. Óbvio que tinham pessoas que entendiam e mesmo assim agiam daquela forma ali porque gostavam de fazer aquilo. Só que teve uma instrumentalização das pessoas daquele método de uma forma que você vai drenando a humanidade das pessoas. Então isso já acontece hoje. Se você for ali em qualquer lugar, não dentro de uma escola, e você está fazendo ali merenda para as crianças, ninguém acredita que está entregando a comida ruim para as crianças. O cara comprador, ele só é obrigado a comprar a lata de salsicha. E a tia da merenda, ela é só obrigada a colocar aquele negócio ali e a outra só colocar no prato. Então, assim, eles compreendem que em grupo eles estão entregando uma comida ruim. Não, eles todos já foram aparelhados pelo comando. Então, essa forma de dominação, os governos não precisam, nem os governos, nem as corporações, nem as grandes empresas. Eles não precisam disso que está rolando hoje para causar esse tipo de dominação. Eles já fazem independente do que está acontecendo. No próprio filme, entra a inteligência artificial ali para dinamitar a equipe, né? Para fazer a equipe trabalhar independente do que acontecesse. Mas teve alguém que colocou teve essa ideia de colocar aquele negócio lá. O robô não é autodeterminado. Não. Então, assim, precisou de alguém organicamente decidir incluir o robô lá dentro. É igual o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Todos os massacres que tem, tudo que acontece. Você vai seccionando para você ir dando as ordens. Então, a inteligência artificial é só mais uma ferramenta. Que se não tivesse, quem quer fazer esse tipo de coisa no momento que tá para fazer, vai fazer independente da ferramenta que estiver utilizando. Por isso que a gente tem que ficar atento para saber os momentos ali onde a gente não vai aceitar essas relações forçadas, né? Igual a Ellen fez no filme. Então é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui e não está inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe também com quem possa gostar desse episódio e eu vejo você na próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.